Quem nunca teve uma antiga lembrança de si mesmo? Mas tão antiga que até parecesse uma história de mentira. Surreal. Mas que, depois de resgatada pelo afeto, não foge mais da gente. A cidade, a escola, as pessoas, os fatos. Tudo com o encanto de outros tempos. Então, aquilo que a gente tinha quase esquecido ganha corpo e inunda a nossa alma uma outra vez. Pois bem, nossa história no Liceu Sagrado Coração de Jesus tem um pouco disso. Naquele tempo, São Paulo era ainda a terra da garoa. Veja só. A escola, um mundo e as pessoas eternamente jovens. Faz tempo? Quem é que é capaz de dizer? Recordações assim, como já disse o poeta, até desbotam no retrato, mas ficam sempre nítidas em nossa memória, como se tivessem acontecido ainda ontem. Rua Tenente Pena, 85, final da Zé Paulino, virando à esquerda, onde passava o ônibus 70 e 71, que era Largo São Bento, Bom Retiro. Cheguei no Liceu Coração de Jesus em 1900... Tem que falar? 1965. O tom preto e branco da história, porém, é ainda mais velho. O conjunto arquitetônico dos Campos Elíseos, já imponente em nossos dias de escola, começou como um simples anexo do Santuário do Sagrado Coração em 1881. Quando Dom Bosco inaugurou o liceu em 1885, ele também estava ajudando a cidade a crescer para além do Anhangabaú. Sua grandeza de arcos, linhas retas e um mundo de janelas em perspectiva ficou pronta na virada do século. Algumas de suas obras de arte, como a Torre do Templo, talvez a primeira erguida em tijolos na cidade, foram doadas pela família de Dona Veridiana Prado, tradicional mecenas paulistana da época. Assim, desde o ciclo do café, o liceu se integrava à história, à educação e à cultura de São Paulo. E, em todos os sentidos, tornou-se tão grande como a cidade. Vejam a estrutura dessa escola, vejam a formação dessa escola. Na cidade de São Paulo hoje, dificilmente nós vamos encontrar uma escola com essa formação, com essa estrutura. E eu rogo a Deus que a gente possa um dia voltar a ter aqui 3, 4, 5 mil alunos, que é o que ela merece ter. Grande por fora, sim. Mas para quem o conhece como nós, o liceu é ainda maior por dentro. Foi uma escola. O liceu realmente foi, e tomara que continue sendo uma escola para todos nós. Para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, nossa vida afetiva, nossa vida amorosa. Só tenho a agradecer ao liceu. Vinha aqui jogar bola, vinha em aula de laboratório, a gente matava aula junto, a gente percorria, assim, o colégio tinha uma coisa assim, de mistério, né? Umas áreas que eram inacessíveis, então a curiosidade de garoto fazia com que a gente fosse fuçar, fosse entrar na cripta de Dom Bosco, subir naquela escada lá que vai para a torre, ia na ala onde dormiam os padres para ver. Tinha uma biblioteca, eu que gostei de livro, tinha uma biblioteca muito legal aí. Foi muito importante, são épocas que o campus, aqui a região dos Campos Elíseos era bem frequentada e um dos colégios melhores que tinha em São Paulo. O pessoal mais qualificado participava, fez o curso aqui. E era o curso mais valorizado era do Colégio dos Padres. Que o pessoal, você falava que saía daqui, você tinha um julgamento diferente. Uma qualificação melhor. Depois de tanto tempo e olhando para trás, a gente vê que o liceu foi fundamental na formação da nossa vida. Não só na nossa vida particular, mas na formação dos nossos filhos.
hoje a gente vê que isso daqui foi fundamental. A faculdade não foi tão importante quanto foi o liceu na formação da gente e nos amigos. Essa é uma lembrança viva. Toda vez que a gente se encontra é como se tivéssemos deixado a nossa vida acadêmica aqui uma semana atrás. Eu vim para cá porque eu já tinha sido expulso de uma escola anglo-latino. Então, com orientação, tinha um amigo meu que estudava aqui no liceu, o Galeano, e por indicação dele eu vim parar aqui no liceu, e aí que eu comecei a mudar um pouco o jeito de pensar, mas foi difícil, viu? Aqui o liceu, aqui nesses 8 anos, eu fui galgando e aprendendo aos poucos, principalmente a amizade aqui, que é muito forte. Isso aqui, o salesiano bate muito nisso aí, foi o que fortaleceu aqui, foi a amizade que eu não tinha de outras escolas que eu estudei, de faculdade também. Isso é uma vida totalmente diferente. A amizade que a gente teve aqui é uma amizade de irmandade mesmo, pessoal irmão, e tem muitas histórias, né? Aquilo que Dom Bosco pregava, que era o ensino e o esporte. A gente assistiu várias vezes que tinha os retiros, os filmes sobre Dom Bosco, que era muito valorizado a parte de formação, de estudo e a parte esportiva. E a parte que é o principal do Liceu Coração de Jesus, que é a parte de caridade para aqueles que não têm as possibilidades que nós tivemos de estudar nessa escola, né? Então eles dão a oportunidade para esse pessoal do oratório de ter uma chance na vida, né? A história do liceu tem tudo a ver com a história da minha família. Em 1930, mais ou menos, meu pai veio estudar aqui. Depois ele foi professor aqui no Liceu Coração de Jesus. E eu vim estudar nos anos 60. 62, eu vim estudar aqui no liceu e me formei em 72. São 10 anos. E 10 anos que mudam mesmo a vida da pessoa. A formação religiosa é importante, mas é mais importante ainda a ligação de todos nós, né? A ligação fraterna e o pensamento sempre de um ajudar o outro. Isso foi fundamental para a formação nossa, né? Como aluno, como profissional, isso que a gente leva para a vida toda. Então o liceu foi fundamental para mim nesse aspecto e faz parte, como eu disse, da história da minha família, do meu pai e a minha própria história. Meu pai foi interno no liceu de 42 a 44. Eu tenho mais 3 irmãos que estudaram na minha sequência aqui. Um deles foi professor, então a família toda liceana, né? E meus filhos estudaram no Salesiano Santa Terezinha também. Então, fazemos parte dessa família. Olha, o liceu ele trouxe para a minha vida, em primeiro lugar, a ideia da disciplina, porque naquela época nós tínhamos uma formação aqui dentro, né? E essa formação, a época era um estilo militar, né? Porque nós nos reuníamos pela manhã, fazíamos as orações, todos em fila, tá? Depois subíamos de classe em classe, todos subiam para as classes, existia um respeito aos professores, existia um respeito às normas, vai? Então, os alunos não tinham a ideia de chegar e desafiar um professor, não existia essa possibilidade, né? O professor ainda era a autoridade máxima dentro da aula. Então, nós trouxemos ensinamentos, tá? Principalmente, basicamente, organização e disciplina. Mesmo rigoroso em sua linha pedagógica e disciplinar, o liceu jamais deixou de proporcionar e de fortalecer o senso crítico de seus estudantes. Eu penso que é muito mais do que a espiritualidade, né? O liceu nos proporcionou encontrar pessoas que a gente guarda até hoje. E o encontro não se dá por conta da religiosidade, se dá por conta de querer ficar com as pessoas, gostar das pessoas e ter pelo menos algumas ideias comuns. Acho que todos nós somos, de alguma maneira, um pouco este perfil de gostar de estar com pessoas e se encontrar. Eu me afastei da religiosidade, me considero hoje um ateu convicto,
mas isso não me afastou dos amigos, né, que nós fizemos durante o período que estivemos aqui. E a nossa geração era uma geração que estava explodindo junto com a nação que estava explodindo. Nós somos borderline no movimento de resistência a uma ditadura feroz, né? Nós já vivíamos no Liceu no momento mais duro da ditadura e, engraçado, ninguém comentava sobre isso, né? Nós éramos verdadeiros alienados, as informações a gente tinha que buscar fora, né? E a igreja não era isso, a igreja estava junto com os movimentos sociais daquela época. Mas os salesianos do Liceu Coração de Jesus estavam um pouquinho à margem e nos deixaram um pouquinho à margem. Isso é uma coisa que eu acho que é negativa, porque nós temos que viver um momento que a gente está vivendo e o Liceu escondeu um pouquinho aquele momento, naquele momento duro que o país vivia. E nós éramos estudantes de 16, 17 anos que devíamos ter a obrigação de saber o que estava acontecendo. Claro que a gente guarda com muito carinho esses momentos, mesmo momento de repressão, tinha professores extremamente tradicionais, o caderno de coleção era uma coisa impositiva, retrógrada, né, se a gente for ver hoje, mas que, enfim, era o método e a gente era submetido a uns métodos, né, que hoje cheiram e parecem completamente ultrapassados, e são ultrapassados. Mas isso não impediu que a gente evoluísse, crescesse, se tornasse o que nós somos hoje. Mas o importante é que ficou a marca, ficou a formação. Essa escola formou profissionais, empresários, homens de sucesso e que tem muito a se recordar quando olham para trás. Foi uma honra e é uma honra ser liceano. Para os mestres, os princípios de Dom Bosco e a presença das famílias na escola foram sempre decisivos para a boa educação e para a grande amizade entre todos. Em primeiro lugar, porque era um colégio prestigiado, porque foi o segundo colégio salesiano no Brasil. E depois pelo sistema educativo que é usado no Liceu. Sistema educativo salesiano, que se baseia na religião, na razão e na amabilidade. Antigamente o Liceu era uma família e as famílias se reuniam aqui no Liceu. Tinha a festa da pizza, a festa do macarrão, tinha a própria Olimpíada, trazia a família para cá. Então a gente tinha a família, os pais e mães dos alunos eram amigos dos professores, era uma família junto com os professores. E os alunos entre si, eles tinham as famílias de todos os alunos da classe que entravam em contato e faziam festas paralelas ao Liceu e assim por diante. Com estudo envolvente e convivência tão intensa assim, o Liceu tornou-se não apenas uma forte marca de nossa educação, mas a base de toda a vida. Por isso, as boas coisas dos tempos escolares jamais cessaram e continuam a ser vividas ainda hoje, 4 décadas depois da formatura. O Liceu foi grande parte da minha vida, da minha formação, né? Então tenho muitas histórias aqui para falar do Liceu. O Liceu foi tudo na minha vida. Inclusive, em 2003 nós organizamos aí um encontro da nossa turma de 71, né? E bateu uma saudade grande aí, a gente conseguiu reunir bastante gente e desde então a gente vem se encontrando com um grupo que chama COEL, Comitê Organizador de Encontros dos Ex-Alunos Liceanos. E hoje culminou que nós fizemos o nosso grande encontro aqui de 40, 41 anos de formado. Conheci pessoas formidáveis que acabaram se tornando família, né? O fato do semi-internato trouxe um convívio muito interessante e um apego muito grande à escola. Sem dúvida, o Liceu, nesse período, foi a minha vida. E até hoje, a gente guarda muito vivas memórias. Professores fantásticos. E o que a gente aprendeu, vamos dizer, um ensinamento diverso. Imaginem, não pensava em fazer conservatório musical, aprendi piano aqui, toquei na fanfarra, uma fanfarra gloriosa,
Quando entrava no Anhangabaú, todo mundo aplaudia de pé, fomos campeões. Então, um encontro desses para nós não é só uma recordação, é uma confirmação de que nós trilhamos o caminho certo. Os nossos amigos trilharam o mesmo caminho, todos estão felizes, não estão milionários, mas todos tiveram seu sucesso relativo com a vida e todos estão bem. E eu acho isso mais fundamental que qualquer outra coisa. A coisa mais prazerosa da minha vida é quando eu leio os e-mails do Luciano e falo, olha, Fontes, tal dia nós vamos se encontrar em tal lugar e pronto, eu largo tudo para vir para cá. Foi um prazer muito grande ter retornado ao liceu, ter completado o curso com os colegas que viraram grandes amigos e é um orgulho imenso participar desse grupo que tem mantido uma regularidade muito grande e é muito gratificante participar com essas pessoas que nos trazem de volta uma parte do passado, uma época muito boa e muito gostosa de ter sido vivida em conjunto. É isso aí. Isso foi uma coisa muito boa, né? Que há uns 10 anos atrás, uns 7, 8 amigos nos encontramos e daí começamos a marcar um jantar aqui, um encontro ali e tal. Isso foi, a amizade foi se solidificando cada vez mais. E a gente até viaja junto hoje, geralmente vai jantar junto. E as nossas mulheres se deram super bem. Então foi nós somos uma família, né? O pessoal de 71 considera uma família. É o amor de irmão mesmo, né? Porque aqui nós somos todos irmãos. Né? Acho que independente dos nossos irmãos de sangue, aqui nós somos irmãos consanguíneos, vamos falar assim. Né? Irmãos de alma, irmãos de espírito. A gente se quer bem de querer bem. Na nossa infância, juventude, nós passamos a maior parte aqui, 6 anos. Então, são momentos que marcam muito, que os professores, os amigos, e relembrar de histórias, relembrar dos amigos, relembrar de nomes, gente que você não vê há 40, há 35 anos e de repente você encontra, alguns você relembra, outros não relembra, já mudaram de feição. Aí fala, pô, eu sou o tal, e até recordar, aí começa a voltar na memória aqueles momentos, as brincadeiras, os professores, os tempos, uma coisa que é muito marcante. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que muito se deve da formação que nós tivemos, de um período e de uma época em que a formação era importantíssima para a consolidação das pessoas. A formação em que os pais participaram e uma formação que o colégio nos deu. Então eu acho que isso é um dos itens fundamentais para a nossa união. Né? E eu agradeço sempre ao liceu, né? Ao colégio, a formação que nos deram, parte da formação, né? Além da formação dos nossos pais. Hoje em dia é muito difícil, os tempos são outros, você não vê mais essa união das pessoas da mesma forma que nós tivemos, que nós compartilhamos. E compartilhamos até hoje. Porque as pessoas vivem também do seu passado, né? Gostam de lembrar do seu passado. E foi um passado limpo, um passado honesto na entrega, honesto em receber. E isso não tem a ver com a religiosidade, tem a ver com o caráter, com a dignidade das pessoas. Eu acho que são pessoas dignas que a gente gosta de estar junto. Não havia competição, havia aproximação. E esse espírito prevaleceu. Então eu penso que estar rememorando isso é uma coisa boa, faz bem para a gente, faz bem saber que tem pessoas que pensam como você, que agiram de maneira honesta durante esse tempo todo e, portanto, é bom encontrá-las. Num mundo tão caótico, tão voltado para interesses financeiros, econômicos, aqui a gente não busca aquele que tem mais, e sim aquele que foi mais, que é ser e não ter. Eu acho isso fantástico. É isso que me traz aqui toda vez que tem encontro. Gosto de ver as pessoas parecidas comigo. O que nos une? O que nos une aqui é
são memórias muito boas aqui do Liceu, embora, na perspectiva de hoje, a gente olhando, havia muita coisa em termos de pedagogia que não casariam com os nossos tempos, né? Os padres eram rígidos, tinham uns conceitos com os quais nós, sem termos assim, muita noção, muita consciência, não concordávamos. Mas em termos também, né? Concordávamos, mas foi bom. Foi bom, a gente percebe, para aqueles que vêm aqui, que se reúnem, como é o nosso caso, temos um grupo, o pessoal um ano depois da gente também, que sempre se encontra, o laço comum são as lembranças carinhosas, gostosas, bonitas que a gente teve aqui no Liceu. E uma época em que a gente tinha o colégio como quase como uma extensão de casa, né? A família é meio liceana, a família, tanto meus irmãos mais velhos que eu, quanto meu pai, inclusive, né, estudaram no Liceu Coração de Jesus já desde a época antiga, né? Então nós somos uma família liceana, família salesiana, onde nós devemos muito a esse colégio. A cultura salesiana, né? A ideia de Dom Bosco, isso realmente influiu muito. Era um complemento efetivo da educação que nós recebíamos dos nossos pais. Isso é inegável, né? E a prova disso são 40 anos e nós continuamos nos reunindo. A primeira coisa que vem é a parte afetiva, as amizades que a gente faz, que está até hoje, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Poxa, afinal de contas tem amizade que está durando 40 anos. O Liceu foi uma marca para mim no sentido da receptividade, né? De um tipo de... mudando várias vezes pelo fato do meu pai ser professor, eu nunca tinha tido estado em grupo fechado e comum, né? Mudava de uma cidade para outra, você não conseguia fazer muita amizade. E aqui no Liceu eu encontrei tudo isso, né? Encontrei essa receptividade dos salesianos, eu encontrei essa receptividade dos colegas, dos amigos de classe, né, que vivem até hoje. Isso é uma marca e eu me sinto aqui no Liceu Coração de Jesus como um membro da casa. Primeiro, nós éramos quase que todos mais ou menos do mesmo jeitão. Evidente que tinha um mais bravo, o mais tímido e coisa que tal, mas a gente mantinha aquela linha de amizade, podia não ser uma amizade mais perene como tem os grupos aqui, mas efetivamente a gente tinha isso, tá? As coisas eram simples, não tinha nada de sofisticação, por mais que a pessoa pudesse estar num status melhor de vida, a gente era tudo amigo do mesmo jeito. E acho que é isso que, de certa forma, uniu o grupo e traz ele, 6 em 6 meses a gente está se reunindo. Eu fiz faculdade, tenho alguns amigos da faculdade, mas os meus verdadeiros amigos para a vida toda são do Coração de Jesus. O elo feito na faculdade é um elo mais frágil, o elo do Liceu não, um elo mais forte, acho que vai ficar para sempre, né? O Liceu realmente, ele toma conta de pelo menos os 20% do meu coração. É inesquecível, vou viver a minha vida, vou morrer e não vou me esquecer do pouco tempo que eu tive aqui e também pelo fato dele ter me proporcionado que a partir de 2003 eu reencontrei uns camaradas que eu não achava que ia reencontrar e que hoje são mais do que meus irmãos, do peito, incluindo esse colibri, que não só ele, mas como todos os outros. Realmente o Liceu 20%, eles 30%, a minha mulher uns 10% e as outras uns 40%. Né? Brincadeira. E esses 7 anos que eu passei aqui foram os melhores anos da minha vida. Por quê? Por tudo, né? Nós éramos diferenciados, porque nós estudávamos fora do centro, né? Pelo menos eu, todos os nossos amigos de bairro estudavam em colégios onde eram colégios mistos e tal, e eu era o único cara que estudava num colégio que só tinha homem. Era difícil, todos nós passamos por isso, né? Mas era gostoso. Tanto é que eles não têm hoje, eles não estão se encontrando com os amigos deles de 40 anos atrás, né? São 40 anos que nós deixamos de nos ver, né? Mais os 7, 8 anos que nós convivemos juntos são 50 anos, né? Então não tem nada que pague por isso.
Eu fiquei 3 anos no liceu, eu completei o científico no liceu. Então eu não tenho aquela história antiga do liceu como os meus companheiros têm, mas os 3 anos de científico foram o suficiente para mim conhecer e conviver com os meus amigos, que são meus amigos até hoje. E eu aprendi aqui no liceu coisas fantásticas. Eu aprendi a conviver com pessoas maravilhosas que eu carrego comigo hoje, que são meus amigos e que se transformaram em amigos pós-liceu. Alguns me acompanharam na faculdade, outros me acompanharam profissionalmente. E essa convivência e esse grupo que se formou da turma de 72, que hoje se reúne e comemora 40 anos de formatura, é um grupo vitorioso. As recordações são ótimas porque eu trago desde aquela época amigos que me acompanharam, inclusive desde o primário aqui. Hoje, nesses 40 anos que nós estamos fazendo, eu tenho o Santini, tenho o Zé Colmeia, né, o Sérgio Montineri, que me acompanham desde o primeiro ano primário. Tá? A única coisa que nós nos desviamos foi na época da faculdade.